No capítulo passado, vimos que o Esdras estava se gabando de ter conseguido tirar o Cosmo do Cardia para restabelecer o Templo da Coroa do Sol. Mas nem todos os subordinados pareciam contentes com essa decisão. Também ficamos sabendo um pouquinho de como a Sasha foi acabar com o Cardia na viagem. O que foi muito estranho, o Cavaleiro de Ouro viajando sem saber que ela é Atena, mas enfim. Ele acordou e foi imediatamente até o Templo da Coroa do Sol. Também descobrimos que a Calveira mudou um pouquinho o estilo dela e foi parar no templo também. Após a chegada épica do bravo Cardia, que eu achei muito foda. Desculpa, gente, eu babo um pouquinho o ovo mesmo, que eu gosto dele. Bora ver o que vai acontecer no capítulo de hoje, gente. Sem mais delongas, vambora. Após ter chegado no Templo da Coroa do Sol, o Cardia revela que aquilo era uma boa situação pro Esdras. Ele ter sequestrado uma garotinha para ganhar vantagem. E ainda por cima ter feito tipo de uma espécie de hipnose na Calveira para que ela tivesse aparecido daquele jeito assim. A Sasha também parece concordar com o Cardia e o Narroupilha continua indeciso o que ele vai fazer. O Esdras acha graça. Ele pergunta do que o Cardia tá falando, se ele quer ser morto por dizer uma coisa dessa. O Cardia fica num tom sério, enquanto o Esdras continua a dizer que não faz diferença se era ele ou se eram as duas moças que estavam ali, que não dependia da vontade dele, que outra razão, outra força tinha trazido ele naquele momento ali. Abraçando a Calveira, ele pergunta se o Cardia tinha entendido. O Esdras continua dizendo que aquilo era um plano para derrubar o mundo, que o mundo devia ser reiniciado com a destruição, e a vontade dele era destruir os humanos e a cultura em aceleração. Ainda agarrado na Calveira, ele dizia que o poder que estava na Europa era muito grande para o pessoal aguentar. Logo ia ter efeitos colaterais de tamanho poder e seria uma catástrofe imensa. E que para prevenir isso, a espécie humana teria que ser aniquilada. Falo, gente, se eu fosse a Calveira nessa hora, eu dava uma cabeçada nele aqui. O Esdras continua aumentando mais o seu cosmo e ele termina dizendo: os humanos devem ser aniquilados que nem o pôr do sol. Nessa hora, no Templo dos Jaguares, um bicho dá um berro terrível, assustando todos que estavam ali. Apreensivo, o Cardia pergunta que tipo de bicho poderia ter dado esse rugido assim dentro da terra. O Narroupilha, surpreso, diz que aquilo ali era o Narrual. Narrual, gente, é a armadura que o Esdras usa, tá? E que era tão forte que estava ressonando com a terra. O Narroupilha até chega a comentar que nem mesmo os deuses poderiam parar o Esdras agora, que ele mesmo tinha se tornado um deus. O Cardia também não perdeu tempo e avançou com tudo pra cima do Esdras. Muito feliz com essa luta, que estava muito contente por um cara tão interessante ser seu oponente, e que queria ver do que um deus é feito. Ele já chega lançando a Argúlia Escarlate, mas porém a Argúlia Escarlate foi absorvida pela armadura do Esdras. O Esdras também fica muito contente de ter recebido esse tipo de golpe. Vai entender essa gente masoquista, né, gente? Então Cardia se afasta enquanto o Esdras continuava dizendo que aquele calor vinha direto do corpo dele. E o calor que ele fala, gente, é o cosmo. Na cultura dele ele fala assim. E que ele também estava recebendo o mesmo tipo de poder que o Cardia, afinal a pedra de obsidiana estava enfiada dentro do coração dele. Então, mais sério, ele dá uma lapada com tudo que afunda o Cardia no chão, dizendo para que ele dê todo o calor para ele. Mas o brabo levanta dizendo que não precisa pedir, que ele vai dar. Então o Cardia continua lançando a agulha escarlate no Esdras, mas o Esdras diz que aquilo não é forte o bastante, que ele tem que ficar mais forte. Ele agarra a cabeça do Cardia e continua gritando, amassando a cara dele no chão, dizendo que para ele ficar mais forte, ele teria que bater com mais e mais força. E aí ele continua batendo repetidamente o rosto do Cardia no chão. Só que o Esdras quis apelar. Ele vira pro Narroupilha dizendo que queria ver ele arrancando a pele da Sasha. Enquanto ele perguntava: e aí, Narroupilha, cadê a menina? O Narroupilha, que parece que tem TDAH, esqueceu que a Sasha estava ali e ela aproveitou o momento para fugir. Acho que nessa hora o Esdras até murchou a cara pensando: nossa senhora, que gente inútil que eu tenho do meu lado. Até o Cardia começou a rir, dizendo: não pense que eu tava disparando a agulha escarlate à toa, seu merda. Acontece, pessoal, que enquanto o Cardia estava sendo esmagado no chão, ele estava disparando a agulha escarlate lá do templo de pedra para soltar a Sasha. O Esdras, ainda agarrando o Cardia pelo cabelo, dizia que veremos quem é o idiota, e ele tá muito certo. Lá em cima no palanque do templo, o Narroupilha continuava parado com cara de bunda. O Esdras vira pra ele e pergunta: o que você tá esperando? Vai pegar a menina de uma vez? Nesse momento, a Sasha e o Cardia ficam calados em silêncio. O Narroupilha estava de joelhos e ele dizia que ele foi fortemente atingido pelo Cardia e que o corpo dele estava dolorido.
mas ele revela que aquela não é a razão dele estar parado. Ele grita pro Ezra pedindo perdão, mas não seria possível ele arrancar a pele da menina. Então a Sasha parou e o Nahorpilli continuava dizendo arrependido, porque aquela foi a primeira vez na vida dele que alguém o protegeu e que ele estava muito feliz. Quem diria, né, gente, que a atitude de suicida da Sasha faria o cara mudar de lado. Nahorpilli continuava dizendo que a pele tão doce e macia daquela menina, que se ele arrancasse aquela pele dela, ele voltaria a se sentir congelado e com frio de novo. E com essas palavras a Sasha ficou comovida, mas o Ezra ficou puto. Ele começou a carregar um cosmo muito poderoso na mão. Ainda puto, ele continuava a dizer que se não podia contar com o Nahorpilli, então ele mesmo teria que matar a Sasha da maneira mais brutal possível pro Cardia ver. O Cardia grita desesperado pra Sasha correr, pra ela não ficar parada ali. Então a Sasha tenta correr, mas o Ezra lança uma bola de fogo gigantesca, não dando tempo pra menina desviar. Quando vai se aproximar dela, o Nahorpilli entra na frente do ataque, sendo torrado pela força, deixando a Sasha e o Cardia com ar de pânico. A Sasha corre até ele, ela pergunta por que ele a protegeu. Então o Nahorpilli explica que odeia ter sido mal antes, e que aquelas lágrimas que ela tinha derramado por ele eram quentes e gentis. Ai, que droga, né, gente? Que parte mais triste essa aqui de agora, né? A Sasha também começou a chorar em desespero pela morte do Nahorpilli, enquanto o Ezra continuava dizendo, sem expressão, que ele sabia que ele era um inútil, que não pertencia ao novo mundo que ele estava criando. O Cardia continuava quieto, enquanto o Ezra continuava dizendo que o Nahorpilli era apenas outro lixo que ia morrer junto com o resto dos humanos. Enquanto ainda estava sendo agarrado pelo Ezra, o Cardia começa a se perguntar e rir. Ele começa a esmagar o braço do Ezra dizendo: você acabou de matar seu companheiro na nossa frente, e isso é tudo que você tinha pra dizer pra ele? Você é um cara bem doente. Então o Cardia, muito puto, eleva seu cosmo dizendo que ele vai matá-lo aqui e agora, vai esmagá-lo com todo o poder do cosmo de Escorpião, onde se é narrado: a Antares se encheu de ira, a batalha furiosa do veneno do escorpião versus a autoridade de um deus. Bom, gente, esse foi o capítulo. Ah, gente, eu tô meio triste aqui pela morte do Nahorpilli. Eu sei que ele era um pouco psicopata e tudo mais, mas foi muito triste essas palavras que ele deu, né? O cara deve ter torcido muito a mente por nunca ter tido carinho, nem amizade, nem nada disso. Tô meio pra baixo com a morte dele, gente. Acho muito triste. E também tô puta da vida com o Ezra, né? Tipo, você quer lutar sério? Não precisa arrancar pele de crianças. Que maluco psicopata, mano. Manipulando a Calveira, usando o poder do Cardia contra a Sasha. Ai, esse cara tem que ser morto, viu? Sinceramente. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Gostaram? Deixem aí nos comentários o que vocês estão achando, beleza? Até a próxima. Falou!